Olá, alunos, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje e nós falaremos sobre mais um regime tributário. Você já conhece o regime do lucro real e sabem que a apuração do IRPJ e da CSLL são feitos pelo LALUR, onde a empresa ela ajusta o resultado para a obtenção da base de cálculo desses tributos diretos. A opção por esse regime de tributação ela é feita pela própria empresa, normalmente no início de cada ano. Para os chamados regimes normais de tributação, que é o lucro real, presumido e o arbitrado, a opção ela se dá pelo recolhimento do primeiro DARF do imposto de renda do ano, não importando em que momento ele seja recolhido, se é lá no primeiro mês ou se é no final do ano. É nesse pagamento que o fisco vai saber qual que é a opção da empresa, com base no código de referência que vai estar descrito lá no DARF. Essa opção ela é retratável para todo o ano calendário e ela não pode ser alterada, né? Então, eu não posso fazer um redarf, por exemplo, para mudar o regime de tributação. Hoje nós vamos aprender sobre o lucro presumido e vamos ver a diferença entre o regime do lucro real e o regime do lucro presumido. E com base nesse conhecimento é possível que o contador da empresa ou até mesmo o empresário possa fazer a opção do regime mais vantajoso, né? Podendo entender aquele que tiver um gasto menor tributário para a empresa. O lucro presumido é um regime de tributação do imposto de renda, onde a própria legislação determina o lucro diferente do lucro real. É relevante nesse regime observar o resultado da empresa. Então, quem que pode fazer a opção pelo lucro presumido? Todas as empresas que não forem obrigadas ao lucro real. Então, aquelas que são obrigadas ao lucro real não podem fazer a opção pelo presumido, todas as outras podem fazer. O período de apuração ele é sempre trimestral, então março, junho, setembro e dezembro. E o que muda na base de cálculo entre o lucro real e o presumido? A base de cálculo do IR e da CS, em cada trimestre, de acordo com o artigo 518 lá do Regulamento do Imposto de Renda, ele vai ser determinado mediante aplicação de um percentual de presunção cabível à atividade que a empresa ela tenha, de acordo com a receita bruta oferida em cada período, podendo deduzir os descontos incondicionais, as vendas canceladas, devoluções, IPI, ICMS, ST, né, os tributos calculados por fora. Esses percentuais, para serem aplicados sobre a receita bruta, eles são de acordo com a atividade da pessoa jurídica e cada receita vai ser aplicado um percentual diferente com aquilo que o fisco entende ser o lucro nesse caso. Os percentuais são esses. Essa é a tabela, então, que a gente utiliza para entender qual que é o percentual de presunção aplicado. A gente pode olhar aqui, por exemplo, na atividade comercial, que o fisco ele considera o lucro para a empresa, que é 8% para cálculo do imposto de renda, e 12% para cálculo da contribuição social. Esse percentual a gente vai aplicar sobre a receita operacional da empresa, independente de quanto que a empresa teve de despesa, por exemplo, no período. Então, o fisco entende que para apuração do imposto de renda numa atividade comercial, a empresa tem uma despesa de 92%, e aí, nesse caso, a empresa teria um lucro de 8%, mas para a CSLL a gente tem um percentual de 12%. Esses são os percentuais aplicados para cada atividade e eles que devem ser seguidos de acordo com o faturamento da empresa. Para o cálculo dos tributos pelo lucro presumido, primeiro a gente tem que observar qual que é a atividade da empresa, qual o percentual de presunção que se enquadra para a aplicação do mesmo e sobre a receita operacional, né, que é aquela receita determinada lá no contrato social da empresa. Após isso, nós vamos ainda adicionar as outras receitas que não fazem parte da atividade da empresa, por exemplo, uma receita de aluguel, uma receita financeira, e elas também vão sofrer incidência do imposto de renda e da contribuição social. No entanto, elas não vão ter a presunção, não vai ser calculado presunção sobre elas, elas vão ser calculadas 100%, a aplicação da alíquota sobre 100% dessa receita. Vamos ver agora uma fórmula para que possamos entender melhor como que é feito o cálculo no lucro presumido. Então, a memória de cálculo para a gente encontrar o valor do imposto de renda pelo lucro presumido é essa. A gente tem a receita de venda ou de prestação de serviço, que é a nossa receita operacional. Diminuímos vendas canceladas, devoluções, descontos incondicionais e os tributos calculados por fora, que é o IPI e o ICMS-ST. Encontramos então a base de cálculo. Aplicamos o percentual de presunção encontrado, de acordo com a atividade da empresa. Achamos, então, o lucro presumido sobre a receita. Nós podemos somar as outras receitas, no caso da empresa ter receitas não operacionais,
E temos então a base de cálculo, que é o lucro presumido do período. A gente aplica o percentual do tributo, que é o IRPJ ou a CSLL, e temos então o valor do imposto ou da contribuição, conforme o tributo que a gente estiver calculando. As adições a essa base de cálculo são aquelas receitas não comuns à atividade da empresa, ou seja, aquelas receitas não relacionadas no seu objeto social, como por exemplo o ganho de capital, a receita de aplicação financeira, venda de sucata, receita de aluguel. E quando a empresa ela não tem essa atividade no seu contrato social, né? A gente tem ainda outras receitas como variação cambial e outras dependendo do que está lá no contrato social e o que a empresa está exercendo. Vamos entender agora como que é calculado o imposto de renda e a contribuição social, considerando a seguinte situação no trimestre. Segue aqui, então, um exemplo dessa memória de cálculo utilizando os valores para encontrar o imposto de renda com base no lucro presumido. A opção do regime mais adequado para a entidade é um dos passos mais importantes na gestão, porque é uma opção mal feita, ela pode gerar necessidade de pagamentos de tributos inadequados e dessa forma a empresa vai recolher tributo a maior e certamente vai se comprometer à saúde financeira do negócio. Por isso, aproveite a aula para adquirir conhecimento necessário e aplicar esse conhecimento na sua carreira e numa opção tributária melhor para a sua empresa ou para a empresa onde você trabalha. Desses dois regimes vistos, são os regimes utilizados para planejamento tributário. Entretanto, a gente não pode esquecer de calcular as contribuições para PIS e COFINS, porque elas são contribuições que têm um grande impacto na apuração das empresas, quando a gente fala desses dois regimes de tributação. E quando a gente fala de planejamento tributário, normalmente a gente esquece essas contribuições de PIS e COFINS, calculando só o imposto de renda. Com base nessa aula, nós pudemos entender a diferença entre o lucro real e o presumido e utilizar de uma forma rápida a base de cálculo, por exemplo, para o início do ano, sem considerar outras variáveis, né, para a gente poder saber qual que é o regime mais adequado para a nossa empresa. Por exemplo, se o lucro for maior que 8% da receita, em regra, é mais vantagem ser calculado pelo lucro presumido. Agora, se o lucro for menor que 8%, a vantagem seria calcular pelo lucro real, isso considerando uma empresa de atividade comercial. Essa é uma forma bem superficial de escolher o regime tributário, mas que ela pode ser utilizada pelas empresas para poder fazer uma opção lá imediata no início do ano. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o lucro arbitrado e quando o mesmo é aplicado ou não, né, nas empresas. Agradeço a presença de todos vocês, bons estudos e até a próxima aula.